Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do podcast Evento Legal. Eu sou o Johnny Everson e a mim coube a missão de receber algumas das principais autoridades, alguns dos principais empresários desse segmento tão importante para Mato Grosso, que gera tanto emprego, tanta renda e, acima de tudo, leva alegria para as pessoas. Como de costume, ao meu lado, eu tenho o maior especialista em compliance para o terceiro setor aqui de Mato Grosso, presidente da Comissão do Terceiro Setor da OAB e também proprietário da DNA Compliance, que ministra cursos e aulas lá junto ao TCE aqui do Estado de Mato Grosso na área de prestação de contas. Então, eu já costumo apresentar os meus amigos e convidados, mas também vender o peixe, porque de repente rola uma comissão no final. Joey. É isso aí, a comissão está guardada, fica tranquilo. Johnny, é sempre um prazer, né? A gente está nessa bancada trazendo grandes convidados, hoje especialmente uma amiga com quem a gente teve a oportunidade de enfrentar aí uma luta durante a pandemia. Sim, né? Antes da pandemia, Antes inclusive. E eu acho que foi quase entrando também ali durante a pandemia, mas enfim. Lembrando que esse espaço é para discutir a cultura como um todo, e não cultura como setor cultural, mas de própria existência, né? Um povo sem cultura não existe, né? Então, falarmos sobre tudo que envolve um evento, tudo que envolve o trabalho que é desenvolvido, o que está por trás das câmeras, né? Por assim dizer, que está nos bastidores, mostrando a importância que um evento tem como setor econômico, né? Como você disse agora, como setor que gera empregos diretos e indiretos, que movimenta a economia. Então, é importante a gente estar aqui para que a sociedade possa ter conhecimento um pouco mais sobre tudo que envolve esse segmento e num bate-papo que, além de descontraído, traz conteúdo e informação que é de interesse de toda a sociedade. Então, só tenho a agradecer, dizer que é uma oportunidade ímpar de poder aprender com os nossos convidados. Falou bem. Eu estou até com vergonha de continuar. Bom, como não me restaram mais tantas palavras, eu vou apresentar a nossa convidada. Ela é administradora de empresas, ela é uma empreendedora por natureza, apaixonada por culinária, e foi esse amor, essa paixão, que fez com que ela pesquisasse no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, em Gramado, uma área da gastronomia que chamava a sua atenção. E não ficou apenas no campo da pesquisa. Ela é a primeira empresária, né, que arrisca no mercado mato-grossense com uma cozinha dedicada ao kitchen. É kitchen? Em inglês? 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 Vamos falar? Eu acho que né? Galeto Cuiabano é o seu negócio. É a primeira e até então a única ou o único restaurante especialista no frango. Galinha. Galetos, né? Galeto é um frangueto. Nada melhor do que a proprietária para falar sobre o assunto. Né? Lorena Bezerra. Eu já ia falar Loreta por causa do galeto, do frangueto. Lorena Bezerra, presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, é isso? Exatamente, isso mesmo. O microfone é seu. Obrigado por estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu estou rindo aqui de orelha a orelha, assim, muito gostoso começar essa semana com tanta diversão, assim. Trabalho, quando ele tem diversão, ele é muito melhor, né? É muito melhor ser feliz do que ser triste. Nossa, muito gostoso. E muito obrigada pelo convite. Sim, eu tenho uma galeteria, que é galetinho na brasa, né? É um franguinho jovem, como se fosse um novilho precoce, o galeto. Por isso mais macio. Mais macio, mais tenro, saboroso, suculento. O ossinho dele precisa tirar ou... É só dar uma puxadinha, assim, que ele sai tudo. Eu tô sem almoço. Esse papo, tô vendo que vai ser sofrimento. Lorena, antes de qualquer coisa, nós temos aqui um mimo. Gostaria que você pudesse, embora esteja no
no transparente, ela já viu tudo, né? É uma surpresa. Olha, que surpresa. Não, mas eu fiquei super surpresa, gente. É personalizado. Claro. Meu nome é com 2 N's e tá escrito com 2 N's. É a coisa mais chique, eu adorei. Aqui, Aqui dentro eu ainda não vi, que tem umas coisinhas aqui dentro. Se você quiser, inclusive, abrir, vou abrir, a então. Tayane, que nos dá aqui todo o suporte no podcast, vai Já que o já podcast colocar é filmado, a um pessoa líquido, um licor de um pequi. licor de pequi, Aí anúncio, é propaganda da Olha. empresa. pagando para ver se a gente ganha um desconto, mas ainda Mas não não tá deu dando certo. desconto. Fica a brindes dica. personalizados. E cuide bem da sua caneca. Dicas de caneca. E tem balinha também. É balinha? É balinha? Não. Ou a balinha é chocolate. Né? Esse é o boletim. Eu posso abrir. Esse é o- Mais linda, gente. Obrigada. isso. Muito, muito, muito lindo. E até é nessas coisas que a gente percebe os cuidados, né? Poderia ser uma caneca apenas, mas uma caneca personalizada tem seu valor, viu? A gente faz isso com as pessoas que a gente gosta. Muito obrigada. Muito obrigada. Ele sabe lindona. que a gente está vivendo Ah, tempos você vai extremamente acelerados, né? E para quem é empreendedor, e nós também vivenciamos essa realidade, tirar um tempo no dia para poder vir falar um pouco da sua experiência de vida, a gente tem que agradecer. Então, acho que esse é o mínimo que a gente faz. E realmente para agradecer a sua presença aqui, enaltecendo quem nos assiste Sim. aí e vai ouvir um pouco da sua história. Mas aproveitando, eu não sou o host desse sim, podcast. você não tira o corpo, não. Lorena, fala um pouco de você, da sua história. Não precisa contar a idade, porque isso aí é coisa que a gente ela ainda não pode. conta. Ela não, tá não jovem. passou de 25 ainda. Menina, olha só. Mas conta um pouco da sua história, da sua formação, enfim. Acho que quem está nos assistindo quer saber. Vamos lá. Eu me formei em administração na Unirondon. E de lá, essa formação, a minha família é bem simples, a minha mãe não poderia pagar a faculdade. Eu trabalhei numa empresa, que é a 35 Automóveis, e na época a gente trabalhava lá e ele pagava a faculdade. Então, além do salário, eles investiam na pessoa, né? E aí, eu me formei, graças a esse trabalho, me formei em administração lá no Rondon. E eu sempre trabalhei na área de vendas. Sempre na área de vendas, que, quando você sabe vender, é tudo, né? O advogado que sabe vender, o médico, todo profissional que ele sabe vender, eu acho que vendas é o segredinho, assim, de cada profissão. Você era vendedora de carros. Lá na 35 eu vendia acessórios. Então, a pessoa comprava o carro, daí tinha que comprar lá o tapete, o som, que às vezes não vinha, né? Tinha lá os acessórios que queriam incrementar o carro. Aí essa parte era comigo. Isso em que ano? Deve ser 2003, mais ou menos, assim, entre 2001 até 2004, que foi o período da faculdade, que foi o período que eu fiquei lá. E de onde que surgiu esse interesse pela gastronomia? Assim, né? Saindo da... Vendendo acessório e foi... Olha só onde que foi. Tudo a ver. Então, saindo de lá, eu recebi um convite... Obrigada. Eu recebi um convite para trabalhar, na época, no Rush Bar Divertido. Vocês lembram? Claro. Eu trabalhava na parte administrativa, porque daí eu formei e eu tinha uma amiga que trabalhava lá e nós estamos precisando de administrativo, vem para cá. E eu trabalhava no administrativo do Rush. E sempre fui bastante comunicativa. E eu percebi, no Rush, na época, tinha matinê. Até hoje não tem mais matinê para a criançada de agora, né? Na nossa época tinha matinê. As criançadas estão saindo mais tarde do que nós. Eu ia nos matinê. E aí, a gente fazia matinê lá no Rush e começou a ter uma demanda, veja aí, os eventos, de querer fazer aniversário de 15 anos lá no Rush. E aí eu comecei a cuidar da venda dos aniversários de 15 anos, que eles aconteciam de segunda a quinta, porque no final de semana a boate funcionava, né, para os adultos. E esse foi o meu contato com alimentos e bebidas e exatamente fazendo evento, né, que é o tema da nossa conversa aqui. Então, aí eu me dediquei nessa área do... Foi uma oportunidade. Foi uma oportunidade. E é gostoso, né, gente? Trabalhar com coisa... Trabalhar com coisa boa, era um momento especial, era um sonho, né? Até então, estava ali só no papel, que o evento, qualquer tipo de evento, né? Ele precisa passar por um projeto, uma idealização ali.
e depois ele ia para a execução, onde eu iria acompanhar ali à noite, lá atrás. Do Rush, eu fui para a Leila Maluf. Daí eu trabalhava na área comercial também e trabalhava com eventos corporativos lá no Leila Maluf. E assim, cada dia foi uma escola. Mas você teve as melhores... As melhores escolas, né? Lá, como aprendi a servir, a importância das pessoas, né? Tanto do cliente como da equipe. Lá tem um projeto de desenvolvimento de pessoas sensacional, que é o que eu trago para a minha empresa. Então, tudo de bom que eu vi ao longo desses lugares, eu também levo para a minha vida pessoal, né? Porque alguém investiu em mim lá atrás, né? E eu faço essa corrente do bem, faço isso também com os meus. Nossa, isso é legal, né? É. E as pessoas, às vezes, veem, assim, algumas pessoas fazendo sucesso e todo mundo pode fazer sucesso, né? Todo mundo tem esse direito. Mas todo mundo também precisa entender que existe todo um background, né? Você precisa encarar todas as oportunidades, por mais difíceis que sejam em algum aspecto, às vezes no financeiro, às vezes na distância, às vezes no enfrentamento ou no relacionamento com algumas pessoas difíceis ali daquele ambiente, mas são desafios que a gente precisa vencer e encarar de frente, porque é o aprendizado. Deus está preparando alguma coisa lá na frente que você vai precisar dessa força aqui. É resiliência, né? E como é que você vai aprender se você não... A vida não é bela, né? Não. Maravilhosa e plena. Só aliás, no Instagram. Só no Instagram. Aliás, eu acho que até por esses percalços que a gente passa, né? E depois se você vê que você consegue superar determinada situação, e aí sim você dá valor a toda essa trajetória que você teve, né? Aprendizado, é muito legal. Acho que é muito legal. Eu sempre falo isso nos nossos podcasts, com os nossos convidados, que para você alcançar algo, tem que passar por um momento de capacitação, de buscar conhecimento. Nada cai do céu e fala assim, opa, a partir de hoje eu descobri que eu posso fazer tal coisa, né? Você bem destacou isso. A importância que teve no momento da sua vida de uma empresa acreditar, investir, mas também de você, de falar, não, opa, eu tenho que agarrar essa oportunidade aqui, né? Sim. A gente tem visto hoje, infelizmente, às vezes as oportunidades estão sendo oferecidas, tem algumas instituições que estão pagando bolsa para o aluno poder fazer o curso, né? E sobram vagas, né? Então, assim, às vezes as pessoas também têm que estar atento, porque é muito fácil reclamar que não tem oportunidade, mas se não buscar, a coisa também tem não que vem, estar atento, tem que dedicar, tem que trabalhar na empresa do outro como se fosse sua. Eu tenho uma frase que eu uso, né, nas minhas palestras e também com a minha equipe, que o puxa-saco de hoje pode ser o bem-sucedido de amanhã. Porque aquele cara à toa que não quer nada com nada, ele só olha pro outro lá se dedicando e fala, você puxa-saco, você puxa-saco. Quando vê, menino puxa-saco já foi promovido, que não é puxa-saco, ele só está fazendo, vestindo a camisa da empresa, né? E aí ele foi lá, foi promovido, já é diretor, ele já montou a empresa dele, ele está super bem, e o outro está lá sentado ainda reclamando, né? Que ele é explorado, que é isso, que é aquilo. Então, eu sempre falo isso, que o puxa-saco de hoje é o bem-sucedido de amanhã, né? É uma realidade. Tá, mas num dado momento, você viu a oportunidade de montar algo que fosse seu. Como que foi isso? Você falou, acho que nos bastidores aqui, que foi até Gramado. Foi. Mas para ir lá, antes tinha uma ideia na cabeça, né? Como que aconteceu essa mudança de chave aí? Quando eu comecei a trabalhar com eventos, quando eu comecei a trabalhar, né, no Rush, no Leila Maluf, eu vi que aquilo fazia sentido para mim. Era aquilo que eu queria para mim. Eu queria trabalhar com isso, trabalhar com evento, trabalhar com pessoas, receber pessoas e servir, é isso que eu queria. E então, em um momento, isso foi tudo programado, que eu sou meio programadinha, assim. Cheio de planos. Então, eu sou cheio de planos. Eu já sei o que eu vou fazer lá em 2030, né? Como que vai estar, assim. Então, eu fico criando mini metas, assim, para que possa ter um norte, né? E eu já sei para onde eu quero ir. Então, eu tinha um sonho de montar um espaço... E eu estava amadurecendo a ideia. Eu montaria um espaço de eventos, só que aí o evento é mais sazonal. E aí, acabou que no estudo ali, dentro do que eu acreditava, eu acabei chegando num restaurante. Eu falei, eu vou montar, então, um restaurante, que o restaurante é um evento todo dia, né? Todo dia a gente organiza para a chegada do público ali no meio-dia, né? Então, eu montei o restaurante e, em paralelo, meu restaurante faria eventos.
E é exatamente o que acontece hoje, né? Então, a gente atende o público consumidor do restaurante no almoço e no jantar disponibiliza para eventos. Só que lá atrás, quando eu defini, eu vou montar um restaurante, aí eu fui em busca de informação, que até essa viagem. Então, eu iria montar um restaurante e eu queria um diferencial competitivo. Porque restaurante que serve a mesma coisa, eu ia ter mais dificuldade na minha ideia, eu pensava até, porque daí é todo mundo igual, eu queria ser especialista em mais alguma do coisa. Mesmo, né? Tem que ser algo diferente. Eu queria algo diferente, daí conversando com meu marido na época, ele falou, cara, Cuiabá não tem galeto. E o cuiabano, ele tem uma relação afetiva muito forte com o Rio de Janeiro. Sim. Porque antigamente não tinha faculdade aqui. Então, os médicos, engenheiros, advogados, arquitetos iam para o Rio, né, estudar. Tanto é que tem um monte de cuiabano flamenguista que tem apartamento no Rio de Janeiro. Então, e no Rio se come muito galeto. É um prato típico carioca, é o galetinho na brasa. E aí eu fui fazer essa pesquisa de mercado. Ia lá pro supermercado, inclusive, e perguntava, você conhece galeto? Você gosta de galeto? E eu ouvi muitas histórias das pessoas aqui em Cuiabá que gostavam de galeto e não tinham onde comer. Né? Quando eu viajo para o Rio, eu compro galeto. Um falava, quando eu vou para o Sul, eu compro galeto. E a gente tem também a parte dos sulistas que vieram para Mato Grosso, através de um incentivo do governo que teve nos anos 60, 70. Então, tem muita gente do Sul que veio, né, para o interior e depois acabaram vindo para a capital para estudar. Então, eu vi, peraí, gente, tem pessoal do Rio que gosta de galeto e do Sul também. Mas e qual é o galeto que os cuiabanos querem? E então, eu criei o galeto cuiabano, que é o jeitinho certo de fazer o galeto, assim, a receita do galeto, que é temperado com salve, alecrim, vinho, cerveja, não vou falar meu segredo aqui. Já estava gravando, peraí. E aí, ele é assadinho na brasa e com acompanhamentos de todas as referências, né? Lá tem, por exemplo, macarrão com polenta, tem nhoque, tem farofa de banana, tem a maionese, aquela maionese que no Sul é de batata e aqui a gente gosta de uma maionese com cenoura. Tem gente que coloca um monte de coisa na maionese aqui, né? Até beterraba. Mas é típico nosso, é o jeito que a gente gosta de comer, né? O prato que eu mais gosto quando eu vou lá, eu vou sempre lá, é o ventrecha de galeto. Eu gosto também do mujica de galeto. Ó, se comer cabeça de galeto, você não sai mais de Cuiabá. Isso mesmo. Mas é verdade. Eu já tinha tido um contato com galeto em Brasília. Lá, São Paulo tem muito também. Mas isso, em Brasília também. Então, nesse estudo até montar o restaurante, eu fui para Brasília para ver como era, fui para São Paulo, fui para o Sul e fui para o Rio, que era onde tinham as referências de galeto. Porque até para eu saber qual era a melhor forma de se trabalhar aqui, né? E aí acabou que, poxa, deu super certo. A gente fez agora em setembro 8 anos. 8 anos. Hoje eu estou numa casa muito bacana, que foi do seu Agripino Bonilha, que é dele ainda, né? Eu alugo uma casa bem estilo também cuiabana, com aquela varanda que o cuiabano gosta. As crianças adoram ir para lá, eles que chamam os pais para ir para o galeto porque gosta da varanda, gosta do espaço. Então, tudo casou, porque era exatamente isso que eu queria. Eu queria valorizar a gastronomia, cultura, arte, música, tudo em um espaço. E a gente consegue fazer isso lá. Lorena, de empresária, você acabou entrando também no setor de luta de classe. Pois é. Né? Pois é. Como é que isso... Pois é. Pois é. Como é que isso aconteceu? Gente, eu nem sei como que essas coisas acontecem na vida da gente, mas tem gente que não aguenta ficar parada e fala assim, eu vou ali me envolver naquele projeto ali, que não ganha nada para isso, mas vamos lá, ajudar o povo, né? E é sobre isso. Lembra que eu falei no começo que é sobre desenvolver pessoas, né? Isso faz parte também. E é um trabalho voluntário. Então, é uma forma de ser voluntária e colaborar ali com a sociedade empresarial que seja, entendeu? Eu inaugurei em 2014. E aí, um amigo, o finado Juninho, lá do Bar do Edgari. Juninho. Muito querido, assim, ele me deu... Era bom de conversar, né? O Juninho, ele era cheio de ideias. Amigo da família. O pai dele era amigo, né, do meu sogro na época. E a gente sempre convivia junto. Na época, assim, eu não tinha a mínima ideia que eu ia entrar nisso e um dia eu ia abrir um restaurante.
E quando eu abri, ele me deu super apoio. Ele, nossa, vem cá, vou te ajudar, né? Você vai para Brasel. Eu falei, gente, eu vou para Brasel. Eu ouvi falar da Brasel lá em Gramado. Aqui tem a Brasel? Tem. Falei, então eu quero ir junto nesse negócio. Pode contar comigo. E na época a Brasel era muito pequenininha ainda aqui, né? Era um grupo de empresários guerreiros que se juntavam para fazer alguma coisa pelo setor. Que, como você disse, quando a classe se junta, a gente consegue fazer mais coisas, né? Então, era ali um grupo de empresários que se reuniam para trocar ideias pelo setor e até para chorar, viu, gente? Porque eu vou falar, só de você ter um grupo, uma terapia em grupo para você chorar, que era mais ou menos o que a gente fazia, né? Para falar, não sou o único com dificuldade, né? Exatamente. Sentava, como era, Brasil? A gente sentava para tomar uma cerveja e um falava do que estava com o problema. E aí o presidente ia lá, procurava o secretário, Limpurb, né? Não era Limpurb na época, mas Secretaria de Meio Ambiente. Queimou um poste, ia, vamos ver como é. Então, assim, a associação ela pode ajudar em várias partes, né? Tanto fomentar o restaurante, como representar, ajudar na construção de leis, em fiscalização do setor e tal. E isso foi muito bacana. E uma parte que me chamou muito a atenção da Brasel na época, que eu me engajei bastante, logo que eu entrei, foi na parte de realização de festivais gastronômicos. Então, eu via que, nossa, é super bacana. Aqui vinham pouquíssimos festivais gastronômicos. Não tinha esse negócio de prêmio da Veja, não. Igual tem Semana da Gastronomia, que é tipo São Paulo Week, assim, sabe? De gastronomia. Não tinha. Quem fazia isso era a Brasel. E era um sacrifício para fazer, porque era difícil o patrocínio e tal. E isso é muito bom para os estabelecimentos, porque é uma forma que a imprensa, que ajuda muito a gente, quero agradecer à imprensa, que ajuda muito, né, vocês, seus colegas também, porque é a forma de chegar até o público, né, que o determinado festival gastronômico está acontecendo. E o público gosta muito, gosta de novidades e preço acessível. Então, a gente começou a desenvolver, a fortalecer os eventos, tanto dentro dos restaurantes como fora. A gente fez Festival do Peixe, lá na Orla do Porto. Fez muitas parcerias também com o Sistema S, lá no Sesc Arsenal. Então, em paralelo ao evento, a gente fazia evento de festival gastronômico e criava oficinas também para desenvolver capacitação da equipe, né, que estava trabalhando no setor. Então, isso que me trouxe, que, assim, a hora que eu vi o primeiro evento que eu fiz, Festival Gastronômico, meu restaurante bombou, eu falei, nossa, é sobre isso, eu quero estar aqui e as pessoas precisam ter acesso a isso, a Brasel precisa ser para todo mundo, porque isso vai fomentar a grana mesmo dentro dos restaurantes, né? Porque aumenta uns 20% na semana que a gente está fazendo Festival Gastronômico, é muito legal. E é mais emprego que gera, é mais movimento de recurso, né? Sim. Tudo, né? E assim, é uma cadeia, né? Sim. Você bem lembrado. Porque se o restaurante vende bem, ou o bar, ou né, o comércio vende bem, ele contrata mais, o fornecedor vende mais, o motoqueiro entrega mais. Então, toda a cadeia cresce, né? Quando um cresce, todo mundo cresce junto. Você disse que a Brasel acabou crescendo, né, nesses últimos anos, um processo natural. Os primeiros foram sedimentando, foram fazendo a base, né? E para chegar ao ponto que está hoje. Hoje são mais de 200 associados. Isso. E antes da pandemia era praticamente a diretoria. É um grande crescimento. Eu acho que é bom citar, Nossa, destacar sim. isso. Claro. Olha, a pandemia mesmo, chegou aqui pra gente por volta do dia 20 de março. Que saiu uma matéria no Fantástico, se não me engano, no dia 16 de março, mas aqui em Cuiabá demora um pouco. Graças a Deus, foi uma vantagem, que demorou a chegar, né? Deu pra Porque se organizar. tava tudo fechando lá e teve um dia que saiu uma matéria de um Fantástico. Nesse dia à noite, nós conversamos, no outro dia estávamos toda a diretoria reunida. Inclusive, foi lá no Galeto mesmo, estava todo mundo reunido, criando qual seria o nosso plano para atuar no combate contra essa crise que a gente iria enfrentar. Então, a diretoria realmente muito engajada, viu? Já fizemos ali o plano estratégico, o plano de marketing, o que a gente podia fazer com o conhecimento que a gente tinha naquele momento, porque era tudo novo para todo mundo, né? Não sabia. Então, a gente estava vendo que estava tudo fechando. Aqui em Cuiabá, principalmente, a gente teve
uma demora a mais, assim, para chegar, né? No Cuiabá, não, né? No Mato Grosso. Então, deu tempo da gente fazer cartilha, a gente fez comunicação visual, de tudo como iria acontecer dentro dos restaurantes para evitar o fechamento dos restaurantes. E, com isso, a gente abriu um grupo e foi agregando outros que estavam passando pela mesma dor, porque as pessoas queriam saber da informação, né? Como fazer. Então, outros empresários também que se juntaram a nós ali, aí ela foi crescendo em corpo, não em financeiro, tá? Porque ninguém pagava nada, era só um grupo de WhatsApp até então. E teve um momento muito marcante e bonito que eu vou falar porque agora a gente já é amigo, mas assim, a gente não tinha acesso com o prefeito. Não tinha acesso com o Emanuel. E teve um movimento que a gente fez uma manifestação. Os restaurantes aderiram, foi uma manifestação muito grande. Acho que eu lembro disso, na frente da prefeitura. Levamos um caixão na frente da prefeitura, fizemos um velório lá, aí meio que deu uma descontrolada, uma boa descontrolada, porque o pessoal pegou o caixão, foi entrando, subindo aquela rampa lá da prefeitura. Eu já fiquei, meu Deus, e eu fiquei com medo de rolar uma confusão física, assim, eu tinha receio, né? Mas, graças a Deus, no final, deu tudo bem. Foi uma manifestação pacífica ali na frente da Praça na Praça Alencastro, né? Que é a praça da prefeitura. Levamos velas. E aí, então, a gente conseguiu ser visto como um serviço essencial. Porque os bares e restaurantes são serviços essenciais. Aliás, essencial é o salário, né? Que todo mundo precisa comer e beber, né? Sobreviver, né? As contas não pararam de vir, mesmo durante a pandemia. Então, aí, nesse momento, a gente conseguiu uma abertura. Logo na semana seguinte, eu já levei lá os protocolos que essa diretoria tinha construído junto e levamos lá e conseguimos falar um pouquinho do nosso setor e de como a gente poderia trabalhar para não ser totalmente fechado. E tivemos aí vitória nesses decretos malucos que foram saindo, né, no decorrer da pandemia. Um pouco antes da pandemia, o setor já estava enfrentando uma luta, por assim dizer, que era a questão do horário de fechamento, da lei do silêncio, né? Isso, lei do silêncio. Poxa, pouco antes, questão de um ano. Talvez 6 meses, não deu um ano. A gente estava falando, bem falado, mais uma representatividade, né? Mais como é importante ter uma representatividade. Sim, juntamente com a Ordem dos Músicos, eu acho que você até era presidente na época. Eu era presidente da Ordem. E a gente se juntou porque, gente, não existe bar e restaurante, não existe sem música. Sim, não existe sem músico, não tem. É muito parceiro. O cantor, o músico, ele aumenta o tempo de permanência nos restaurantes, ele deixa o ambiente mais agradável. A pessoa vai lá pela comida, pelo atendimento e pela música também, Interage, né? É como se ele fizesse parte do negócio, não tem como um andar sem o outro. E naquele primeiro momento, que foi o começo de 2019, foi final de 2018. Não, de 2019. Foi ali entre o finalzinho de 2019 que a gente começou a mexer com a Lei do Silêncio. Que a Lei do Silêncio ela é muito genérica, é a mesma lei para obra, para músico e para tudo. E tem um lance lá na lei que tem que prender, recolher, ou deter, não sei como seria a palavra correta, né? Fazer apreensão, obrigada. Fazer apreensão do equipamento que está gerando barulho. Ou seja, o instrumento que é a coisa mais valiosa, uma ferramenta de trabalho. Não é só uma ferramenta de trabalho. Tem instrumento que tem uma história, que foi do pai, do avô, que foi autografado. Gente, aquilo ali é o filho do músico. Não pode, né? Assim, pegar e deixar e aprender. E aí teve uma situação que foram apreendidos, né? Os instrumentos de uns músicos, né? E era tipo bem final de semana, era sexta-feira. Como que os caras iam tocar no restante do final de semana? E aí o cara chegou lá, o fiscal chegou dentro do estabelecimento, ligou como é que chama? Decibelímetro, né? Decibelímetro. E, claro, né? Tinha uma conversa como a nossa aqui, já passa dos limites estabelecidos na lei. Imagina uma banda tocando dentro do estabelecimento. E aí, não, tá acima do limite e prendeu o equipamento do cara. Na verdade, é aquela história. Tem que medir o nível do som lá onde vem a denúncia, a reclamação, porque é lá que está sendo incomodado. Porque quem está no bar está para ouvir música.
né? Afinal de contas, os níveis que estão estabelecidos na lei são ridículos e eles não conseguem ser cumpridos nem durante esse diálogo que a gente está tendo aqui. Então, a lei precisa ser revista. Não foi revista ainda, viu, Lorena? Não, eu acho que a gente pode até trabalhar nisso de novo. Voltar, retomar isso aí. É só para, assim, até quem está assistindo, ouvindo a gente, não é assim que a gente é contra a lei do silêncio. Pelo contrário, a gente é a favor da lei do silêncio. Tudo tem a hora, o local, né? Tem hora, claro que tem gente que está querendo festar e tem gente que está querendo dormir. E isso deve ser respeitado, o momento de cada um, né? Então, é mais nesse sentido. Então, é regulamentar, porque é uma lei que eu acho que ela é 2003. Eu lembro que ela é da época de Roberto França ainda, essa lei, eu não vou lembrar sabe? também mais um ano, mas ela é antiga. E ela serve tanto para carro de som, como para construção, para obra, para tudo. Então, a gente precisa dar uma melhorada nela, uma atualizada, né? Com a tecnologia que existe hoje, que não existia quando essa lei foi criada, Exato, a gente tem que atualizar, né, as coisas. É muito mais fácil medir, dimensionar, estabelecer as localidades, né? A pessoa que paga um alvará para trabalhar com um bar com música ao vivo, ela não pode ser punida de maneira irresponsável às vezes, por mau comportamento do próprio fiscal. E aí tem que estar tudo muito escritinho, né? Assim, muito bem escrito. Poxa. Porque senão o fiscal pega e fala assim, eu estou fazendo cumprir a lei, mas é que a lei não está bem escrita, né? Quanto mais claro a norma, mais fácil, né? Todo mundo quer trabalhar dentro da lei, né? É claro. E quem tiver Todo fora mundo da lei, deveria trabalhar. Mas quando a norma é clara, quem está fora da lei, até quem está dentro, ele está fora da lei por causa disso, porque a lei diz isso. Agora, quando deixa muita margem para interpretação, gera esses equívocos, né? Sim. Então, é interessante bem lembrado, isso. Bem lembrado. Joey, acho que chega o momento da gente adentrar no tema, no nome do podcast, Evento Legal. Você falou da sua história, do seu empreendedorismo, da sua empresa, da Abrazel, essa importante instituição. E tudo isso são motivos que nos consubstanciou. Você viu que eu estou falando difícil, né? Consubstanciou a trazê-la aqui. Você tem muito conhecimento que com certeza vai contribuir muito com a nossa audiência, porque você traz essa vivência deste segmento do ponto de vista de negócio, do ponto de vista econômico mesmo, né? O que gera de emprego, o que gera de renda. E o podcast que se chama Evento Legal, ele trata especialmente dos grandes eventos que acontecem no estado de Mato Grosso, né? Que movimenta todo o mercado, toda uma cadeia produtiva, né? E os bares e os restaurantes são os primeiros a sentirem essa movimentação ou não, né? Ou pela escassez de evento também sente que de repente a cidade está muito parada, não está tendo o turista que vem de fora, que é um recurso novo que está entrando no município e tal. Nós idealizamos esse circuito, se chama Circuito Cultural Evento Legal. Ele também é um circuito esportivo, mas o esportivo não entrou ainda em execução. O Circuito Cultural, nessa primeira edição, está realizando, na verdade, porque o último evento será feito em dezembro, 25 eventos, dos quais mais de 15 são feiras agropecuárias, ou seja, são eventos que, de fato, atraem a atenção de toda a comunidade, sabe? O papai e a mamãe compram aquela botinha, aquele chapéuzinho pro filhinho. É bom para os moradores do local, né? Para os das cidades vizinhas também. As cidades vizinhas, vai ter lá, vamos para lá, vamos juntar a turma e ir para lá e tal. E aí chega um pouquinho antes, senta naquele bar, senta naquele restaurante, come alguma coisa para poder assistir o show nacional que está vindo lá na cidade num preço mais acessível, porque está vindo numa feira. Porque quando vai numa casa fechada, obrigatoriamente fica um pouco mais caro, porque o número de pessoas que assistem é menor e tal. Então, Lorena, nós estamos prospectando para o ano que vem a ampliação desse circuito de 25, se Deus quiser, atingirmos aí até 50 eventos. E não apenas em 20 municípios, mas, de repente, em 50 municípios do estado de Mato Grosso. Para a Abrazel e para os seus associados, qual é a importância da realização de grandes eventos que, indiretamente,
favorecem também esse setor econômico de bares e restaurantes, qual é a importância desses eventos. E, na sua visão, o que mais o governo, além de aportar recursos e aumentar esse volume, como aumentou nos últimos anos, o governo Mauro Mendes aumentou o volume de recursos na gestão, especialmente na gestão do Alberto Machado, do Beto 2-1, o que mais o governo pode fazer, além desse aumento de recursos? Socializar mais, dar mais transparência, criar mais mecanismos para que também os pequenos eventos possam ser melhor contemplados com esses recursos? Você teria alguma ideia sobre esse tema para que a gente possa até levar, de repente, como sugestão para o próximo secretário de Cultura, Esporte e Lazer? Olha, evento, ele não é só bom pro nosso segmento, que é bares, restaurantes e lanchonetes. Tudo que tem alimentação faz parte do nosso setor, né? Que é setor de alimentação fora do lar. O evento, ele tem que ser bom para os locais. Se ele é bom para quem está ali na cidade, para os locais, obviamente ele vai ser bom para os que vêm de fora. Porque são esses locais que vão querer, primeiro, desejar esse evento, né? Que é a força que eu acho que chega para o governo, para os patrocinadores, que chega ali para os representantes, né? E disponibilizarem esse recurso. E atrai também quem vem de fora. Quando um evento acontece, ele movimenta todo o setor produtivo. Por quê? Ele acontece na cidade, estou fazendo assim um contexto geral, né? Se o evento vai ser em um dia, ele movimenta um dia antes e um dia depois, pelo menos. Porque a pessoa não chega no dia e vai embora no dia, raramente. Então, ele movimenta o antes e o depois também. Então, ele movimenta a hotelaria. Se vai ficar na casa do parente, ele movimenta o mercado. A loja que vai comprar, a pessoa vai comprar roupa para ir no evento. Ela vai no salão para ir no evento. E ela vai também fazer sua refeição, né? À noite, de manhã, no bar, no restaurante. Então, o evento é muito importante, gente. Ele movimenta todo o setor produtivo. Então, você pode ver que a gente estava agora falando de a pandemia, que não tinha evento, estava todo mundo parado. Loja não vendia, salão não vendia, não tinha restaurante. Então, verdade, ó, salão, né? Quer dizer, a pessoa vai no evento, ela vai no salão se preparar, fazer unha, fazer o cabelo. Ela vai numa loja comprar uma roupa nova. Então, que já sai, inclusive, desse círculo. Sim, é todo setor produtivo, com certeza. Vai abastecer Tinha o carro. pensado disso, né? Tinha pensado, não, de um salão? Eu não tinha. Eu não tinha, mas, Homem não... mas minha esposa, com certeza, ela quem lembrar é casado muito sabe. E além disso, a gente até comentou que a gastronomia, propriamente dita, ela faz parte desse contexto cultural de um povo, né? Com certeza. O Johnny brincou agora há pouco de ventrecha de galeto, né? Mas assim, de fato, a comida... Fala muito do povo, né? Fala do seu povo, né? É verdade, fala muito. Nós, cuiabanos, aqui mesmo, temos essa questão com o peixe machixe, que o pessoal brinca, né? Assim, enfim. Como é que é? Peixe com matite. Ah, bom. Peixe com matite. Desculpa. Tem que trazer junto, claro, né, o sotaque. O sotaque é peixe com matite. Mas o próprio galeto, você disse, né? Tem todo um vínculo com quem é do Rio de Janeiro. Sim, é muito uma comum. memória afetiva, né? É isso, sim, né? Sim, a culinária traz isso Ou mesmo. seja, quem é do Sul, que ele vai lembrar, bom, lá no meu estado, a questão do galeto. Eu acho que é isso. E quando você falou desses eventos gastronômicos, é também interessante porque é uma oportunidade de trazer pessoas de fora e quem é daqui também poder levar um pouco dessa culinária matogrossense para fora também, né? Sim, e quando acontece esses eventos de rua, seja em parque de exposições ou eventos de rua, muitas vezes a gente participa também. Então, assim, o restaurante sai lá do espaço dele e vai preparar uma comida promocional, acessível ali para aquele evento. Então, onde as pessoas que estão participando do evento, elas têm a oportunidade de degustar e depois ir lá conhecer o restaurante, né? Porque às vezes ele, não vou porque tá caro, ou não sei se eu gosto daquele tipo de determinada comida. Então, num evento desse, ele experimenta e acaba indo no restaurante. Sim. Eu vi seu restaurante lá na tal feira, né? Então, eu acho legal... quando a gente fala desse volume todo de evento, Johnny, também prestigiar os fornecedores locais, para que aquela verba, vamos dizer, circule ali, né? E ajude na economia daquela região. Acho que é muito importante. Como você disse, levar
os restaurantes, a gastronomia ali para dentro do evento, porque dá para fazer pequenas feiras gastronômicas junto com o evento. E vai ter um show nacional, porque teve um blá 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 aí também de bastante shows nacionais, né? Vai trazer um show nacional? Traga. É a oportunidade das pessoas, né, ouvirem e terem contato com aquele artista que elas gostam a um preço acessível, muitas vezes até de graça. Mas colocam os artistas locais para fazer a abertura. Claro. Ok, eu acho que, sabe, eu acho que tudo um ajudando o outro, colocando um para participar, todo mundo ganha. A sociedade ganha e os profissionais também ganham, né? Que o dinheiro acaba ficando ali, né? Circulando ali. Eu não gosto nem de falar desse tema muito, porque ele é complexo, né? Eu era mais xiita um pouco antes, em relação a esse volume gigante de verba para show nacional, em detrimento de que haja também um recurso que valorize o regional. Porque eu sou da época que eu tinha que cantar de graça na abertura dos shows nacionais. E achavam que estavam me fazendo favor. Falou, olha, vai ter o show do fulano aqui, a gente vai colocar você para abrir, tá? E aí, se você quiser correr atrás de um patrocínio para você falar na hora que você estiver cantando, o nome de alguém que te ajudou com o cachê, era, né? Nem sabia, era, Quando né? eu tava, Então, não sabia. eu saí de viver de shows. Saí não, deu uma pausa, né? Não, eu digo assim, Há é mais de assim 15 porque anos. pode ser que outros, os que estão começando, passem por isso, né? Pois é. É que eu não sei se essa cultura mudou, né? Porque é uma questão, infelizmente, cultural, né? O contratante achar que ele está fazendo um favor, que ele está ajudando aquele cara. Vou te dar uma oportunidade, né? Para você mostrar seu trabalho, né? E aí você vem de graça. Quando ele fala assim, já está dizendo que é para você ir de graça, porque ele vai te colocar na frente de 5, 10 mil pessoas. Não deixa de ter sentido o que ele está dizendo, né? Do ponto de vista de negócios, né? Mas o artista, ele não tem esse alcance comercial, né? Como é que ele vai comercializar esse anúncio na hora que ele está cantando ali? É difícil ele levantar o suficiente, às vezes, para cobrir a despesa. Além disso, existe também uma questão técnica que os artistas nacionais, eles impõem muitas limitações, a ponto do artista que vai fazer essa abertura, ele tem que cantar na frente da cortina. Às vezes tem 2 metros ali de espaço na frente da cortina. Ele canta quase caindo do palco, ele não pode abrir e mostrar o cenário antes do show nacional entrar. É um impacto da abertura do show nacional. Então tem uma cortina que tampa esse cenário, tem a mesa de som, você pode usar só uma pontinha ali, porque não pode mexer na passagem de som que o artista nacional fez. Então tem uma série de critérios técnicos que expõem ao ridículo o artista regional. Então, se há aporte de recurso desse artista regional que mora aqui, que paga imposto aqui, que gera renda aqui, ele tem que ser respeitado. Ele tem que receber bem também do Estado para poder trabalhar, ser valorizado para trabalhar. E essa é a minha briga, sabe? Eu não sou contra aporte de recurso público em shows nacionais, porque, afinal de contas, como eu falei há pouco, a feira agropecuária, o evento grande, é um evento que é uma forma de tornar o valor mais popular, né? Com dinheiro público envolvido. Se você vai numa Musiva da Vida, que é uma grande casa de show, ali é uma outra conotação. Ali a pessoa paga um pouco mais, e ela quer conforto. E aí a pessoa menos abastada, ela não tem condições de ir lá, mas ela vai na feira. Então a feira tem que ter, tudo bem. Mas vai ter dinheiro público, tem que ter critérios para não desprezar os empresários. Para valorizar. Exatamente. Sim, eu já estou no jeito que se não desprezar, já fico feliz. Não, tem que valorizar. É engraçado que a gente não combinou, mas a gente compactua da mesma visão, né? Eu com certeza eu acho isso. Quer colocar o show nacional, coloque, mas coloque os pequenos também, coloque os regionais e valorize esse pessoal, porque se você não investir na pessoa, não vai crescer nunca. Agora, alguém come de graça? Aí vai falar, você vai lá comer de graça? Vai lá no salão de graça? Não, todo mundo precisa de renda. Então, quando a gente faz esse dinheiro circular, todo mundo cresce, a cidade cresce, a população cresce. Os profissionais crescem, né? Porque é isso que a gente quer, ver as pessoas cada vez melhor. E tem um detalhe, né, Lorena? O fulano estourado, que eu acho massa, para ele estar estourado, ele passou também o perrengue dele, com certeza. Ele teve que ter um empresário ou ele mesmo investindo muito na carreira para estourar. Então, eu não sou contra em nenhum momento aquele cara que vale 1 milhão hoje. Eu acho massa. Só que é o seguinte, o Estado tem que pensar 10 vezes antes de aportar esse volume de dinheiro nesse tipo de show. Eu acho que se ele vale 1 milhão é porque ele leva 100 mil pagantes, 50 mil pagantes. Então, que as pessoas que curtem o trabalho dele, que paguem isso.
O Estado não pode pagar esse 1 milhão, porque primeiro que ele inflaciona. É muito dinheiro. Se eu for fazer um evento privado, eu não consigo concorrendo com o Estado pagando 1 milhão à torta e direito em cachê de shows aí. E shows que valeriam 500, na verdade. Mas porque como o Estado está concorrendo, vira um leilão, é leilão de gigantes. Aí o cara vale 1 milhão facinho. Porque se o Sorriso não levar, o Coxim leva. É concorrência de cofres entre prefeituras no Brasil. Então, onera. E não agrega nada, Não né? agrega assim, nada. Não, agrega Dá para levar assim, ou não? Claro. Um de 200. Comparado ao valor, né? Por um valor menor, você consegue fazer esse movimento. Exatamente. Estou falando dessas coisas estratosféricas. Então, vamos falar de uma coisa racional. 200, 300 é o teto máximo. Ah, mas vale 1 milhão. Então, infelizmente... Muda, gente. Chama outro profissional, aí. Exatamente. E tem um detalhe. Esse cara que leve 500, precisa ser nem 100 milhão. 500 mil. Esse dinheiro não repica nada aqui. Quando você paga 20 mil para um regional, 30 mil para um regional grande, bom, dos grandes aqui, ele vai pagar os músicos dele, vai pagar o cara da van, vai pagar... Todo mundo vai no mercadinho perto de casa, vai abastecer o carro. O dinheiro gira dentro do próprio estado de Mato Grosso. Isso. Agora, quando ele paga 500 mil para um cara de fora, o cara vai girar isso lá fora. Sim. Verdade. Então tem várias coisas que tem que ser levadas em consideração. Não quero ser aqui uma pedra no sapato de ninguém que agencia shows nacionais para as prefeituras e para o estado aqui. Vocês que eu também até vou voltar a mexer com isso, vou agenciar, vou ganhar muito dinheiro também, mas eu vou exigir critérios. Eu gosto de ganhar dinheiro, mas antes eu gosto que esse dinheiro seja tranquilo e seja justo. Isso aí. Né? E colocando a turma para fazer a abertura, né? E colocando os artistas locais para fazer a abertura. E, se possível, participar do show nacional. Não, sabe que isso deveria ser uma regra, assim? Eu não lembro se... Parece que o Wilson Santos que estava entrando com esse projeto de lei para proibir isso, não foi? É Janaína. Alguém estava entrando para proibir, já né? Tem alguma coisa aprovada aí em caráter de urgência. Pode dar uma desenhada nisso. Estipular um limite e um critério para que tenha artistas locais contratados, né? Sim. Eu acho que tudo que é claro, ainda que criando limites, que de repente possa desagradar alguns, mas quando é claro, se a regra é clara, a regra é a mesma para você, a regra é a mesma para mim, se a regra é a mesma, acabou. Eu acho que todo mundo vai trabalhar. E a ideia é essa mesmo, eu acho que de valorizar o artista local, o empresário local, a gastronomia local. Acho que a ideia é essa, né? É isso aí. Para que... assim, eu sempre cito como exemplo, o Estado da Bahia, ele fez um trabalho na década de 90, acho que 90, 2000, muito forte com os artistas e com o turismo local. Na maior emissora de TV do Brasil, nos intervalos de novela, de tudo, sempre tinha alguma coisa falando das belezas naturais, do turismo da Bahia, da cultura da Bahia, da gastronomia. E isso hoje virou uma coisa normal, né? Assim, a gente falar dos estilos musicais da Bahia. Então, eu acho que esse é um trabalho fantástico que um estado pode fazer para a sua cultura. Mato Grosso também já fez o estado de Mato Grosso, algumas coisas. Acho que pode, de repente, desenvolver algo até mais incisivo. Essa atual gestão fortaleceu ainda mais a cultura, os eventos, é indiscutível, não podemos negar essa realidade. Então, acho que é isso, de fortalecer, né? Eu acho que a gente não valorizar o que a gente tem, né? Se as pessoas que estão aqui, se quem tem esse poder de valorizar o que a gente tem, não valorizar, quem é que vai valorizar? É partindo daqui mesmo. E às vezes a gente tem um olhar muito para fora, mas às vezes para dentro do próprio estado, né? Às vezes tem municípios aqui do próprio estado de Mato Grosso que não dá o devido valor para a cultura ou para a gastronomia do estado. Né? Acho que um trabalho desse já vale, de repente, uma bandeira a se levantar. Eu vou dar uma ideia aqui. Eu acho que a Brasel tinha que lançar... Aí nós temos 12 polos hoje, 12 ou 15? 12 polos. Eu fiz uma pesquisa, teve uma lei agora de 2016 que estabeleceu os polos econômicos no estado de Mato Grosso. Salvo engano, são 12 polos. Eu acho que a Brasel tinha que lançar para 2023 um circuito de festival culinário em pelo menos metade desses polos, 6 polos. O que você achou da minha ideia? Olha, meu filho, com verba a gente faz o que você quiser. Não, bora conversar com o governador? Bora? Vamos. Se você... Vamos, sim.
Na verdade, eu não lancei essa ideia, preciso ser sincero. Eu ouvi nos bastidores aqui a Lorena falando dos planos, né? Falando das ações, dos projetos da Abrazel. E entre os projetos está essa coisa de investir mesmo na realização dos eventos, né? nos festivais. Festivais de culinária. Porque eles já fazem tanto sucesso, Johnny, aqui na capital, né? Como eu disse, os Sim. festivais gastronômicos, os nossos festivais fazem tanto sucesso aqui. E a gente quer levar isso pro interior. Então, é conta que com assim, a gente precisa, né, de braço para fazer isso, porque demanda equipe, demanda Sim. toda, né? A gente precisa de patrocínio, porque as pessoas não pagam para estar nesse festival. A gente precisa divulgar isso para a sociedade, precisa atrair a sociedade, né, para esses eventos. Quais são Para esses festivais gastronômicos, que não é difícil de fazer, só precisa ter um pouquinho de recurso. Recurso, né? Estrutura, infraestrutura para montagem, Isso. né, do evento. Ele pode ser tanto um evento de rua, né? Uma feira gastronômica com rua, com show, papapá. Coloca um show, coloca espaço para criança. Pode trazer também uma programação para criança, como um teatro apresentado ali no local. É super bacana, porque aí é um evento para família, né? E ele começaria assim, final de tarde, um evento para família, e chega à noite, vai, dependendo do local e da demanda ali da cultura local, o horário até a hora que ele pode ir. E mistura tudo isso. Cultura, gastronomia, música, tudo no mesmo local. É super gostoso. E o comércio local participa com estandes, com essas coisas? É mais ou menos Dá assim? para fazer feira de artesanato. Sim. Né? Dá para fazer oficinas. Vixe, dá para fazer muita coisa em um festival. E ele não precisa ser um dia, né? O festival gastronômico, ele pode ser ali pegar um final de semana de quinta a domingo. Ou ele pode ser dentro dos estabelecimentos 15 dias, porque quando ele é fora, nesse formato que a gente está comentando agora, de fazer uma feira gastronômica, misturando cultura, arte, lazer, tudo, ele não dá para ser por muitos dias. Então, ele tem que ser um período curto, no máximo 4 dias. Ainda mais gastronomia, que leva toda uma estrutura, questão de como manter os alimentos. Sim, né? Dependendo, no máximo 4 dias. Dependendo da cidade, um final de semana só. 2 dias. Então, aí depende de como é em cada local, mas é bem legal. Você falou que as variações são de rua ou Ou dentro dos estabelecimentos. Dos estabelecimentos? Que tipo de estabelecimento? Dos restaurantes e bares. Por exemplo, a gente lança... Eles fazem parte do circuito, um roteiro... Um roteiro gastronômico. Entendi. A gente está finalizando agora, por exemplo, o Bar em Bar. Foram, se não me engano, 26 bares e restaurantes participantes, onde cada chefe fez um prato especialmente para esse evento e foi vendido a preço acessível. Então, aí o critério tem que ser uma entradinha, é um prato para compartilhar, né? Porque o nome do festival é Bar em Bar. E nisso teve a votação do público e teve também uma equipe técnica de jurados que visitou todos os estabelecimentos que estavam participando. E aí vai ter, então, o vencedor do melhor petisco de Mato Grosso, que a gente vai revelar no dia 22 de novembro. Caramba! Show de bola, hein? Legal. Então, a gente pode fazer isso em outros locais, em outras cidades. Só que, só para vocês terem noção, o festival gastronômico, ele não é só isso. Ele não é... Que é muito já, né? O chefe preparar um prato especialmente. A gente faz um trabalho com a equipe, a gente treina a equipe de vendas, né? Estimula a vendas. Então, a gente faz oficinas antes com a equipe de vendas. A gente faz oficinas de fotografia com um responsável pelo restaurante para ele aprender a tirar foto, não só daquele petisco, mas é para a vida, né? Para o negócio os dele. seus produtos. Para o negócio dele. E a gente faz oficinas também com o pessoal da cozinha. Então, olha como é um evento. Tem várias perninhas, né? Que a gente pode agregar em eventos. E além certamente, de umas condições promocionais que esses bares e restaurantes que integram o circuito, né? Além dessa atração, que seriam preços e comidas especiais, qual outra atração? Porque eu estou imaginando aqui, de repente, essas apresentações culturais, quando se faz num lugar só, você tem como montar um palco centralizado que atenda a todos. No caso, quando é um roteiro assim, existe essa alternativa ou distribui artistas
músicos fazendo intervenções artísticas dentro dos estabelecimentos. Olha, que ideia boa. Legal, né? Um sax, um violino. Sim, sensacional. Então, dia tal vai ter apresentação e tal, dia tal, fazer um circuito também musical. Coloca dentro da Você programação. Não, presta atenção, você tá lá dentro do restaurante, simplesmente quieto, fazendo sua refeição. De repente, entra uma apresentação dessa, né? Tal. Entra um músico, seja no violão, no violino, né? Uma Sim. capela. Entra um teatro. Dá para fazer um monte de coisa bacana, levar cultura. Bom, a gente está pronto para aceitar o seu convite para fazer parte desse grupo de trabalho. Aí. Ah, que bom. Vamos pensar assim para o ano que vem. Gostei. Muito bom. E eu quero aproveitar também essa fala, Lorena, dizer que a Cor de Mato, ela tem uma plataforma de capacitação que a ideia é levar informação com uma temática objetiva, enfim, chama Estado Amanhã. Então, a gente deixa a plataforma... São cursos gratuitos, inclusive, para a sociedade. Às vezes tem algum tema lá, algum curso, alguma coisa que quer fazer. Não é um curso muito aprofundado, são noções básicas, mas, de repente, trazer numa parceria, desenvolver isso, deixar à disposição da sociedade. Está aqui também o espaço aberto para a Brasel, para utilizar desse espaço. Acredito que a gente pode aí juntar as forças, embora a sociedade... Entra no site chamado estadoamanhã.com. Estadodoamanhã.com.br. É uma plataforma de cursos. A gente já tem hoje 16 cursos já disponíveis. Todos os cursos disponíveis hoje são vinculados à gestão de recursos públicos em eventos, em projetos. Que legal. Que é a especialidade da Cor de Mato. Então, olha, mas eu vou chegar lá, já vou colocar minha turma para estudar, para fazer curso, viu? Exatamente, Sim. É muito legal. São cursos básicos, mas o suficiente. Se tiver dúvida, pode chamar no chat, que tem um canal, tira as dúvidas fórum, né? Então, legal. E a gente agora está abrindo para esse novo momento, que são outras instituições especialistas em outras temáticas, para também usar como um espaço para fornecer cursos, capacitar. Porque o Estado do Amanhã ela vem com essa ideia da sustentabilidade, tanto social quanto ambiental, mas principalmente social, que eu acho que o ser humano precisa estar no centro das coisas, né? Sim. E também inovação. Então, a gente busca também inovar. Então, a inovação e sustentabilidade é o propósito da Estado do Amanhã. E nós temos, nas nossas conversas com empresários, com quem atua no segmento de eventos, é sempre recorrente a questão da mão de obra, carência de mão de obra. Eu não sei se você sofre com isso, eu tenho certeza que sim. Então, assim, acho que é oportunizar para a sociedade, gratuitamente, que a pessoa... É claro, não é um curso que vai dar um diploma para ela, mas, às vezes, ela quer ter uma noção básica... Conhecimento, né? Conhecimento é tudo. Para partindo disso, eu acho que nasceu aí algo que me interessa, né? E aí, de repente, se for o caso, nascer aí um chefe de cozinha no futuro. A ideia é essa, eu acho que oportunizar... As pessoas, a gente já falou isso, vou ser repetitivo, mas elas têm se queixado muito de oportunidade, mas às vezes a oportunidade está ao alcance, basta ela buscar, né? Porque tem que buscar. Acreditar nela mesmo. Tem que partir de uma ação, né? Uma ação pessoal, né? Não adianta. Sim, com certeza. É iniciativa, né? Tendo a iniciativa. E investimento. Por falar em iniciativa, investimento, alguma coisa aqui no nosso bate-papo de hoje que nós não tenhamos abordado e você julgue importante, fala, acho legal falar sobre isso aqui num contexto que não foi explorado aqui nesse bate-papo de hoje e tal, tem relação com evento, tem relação com cultura, tem relação com culinária. Lorena, você fica à vontade aqui para, de repente, ditar as regras. Obrigada. Eu vou falar sobre associação, de verdade, porque a gente está falando de várias coisas. Então, eu vou falar sobre associação. Independente se o empresário, seja do nosso setor, que é alimentos e bebidas, se ele for músico, se ele for do salão, faça parte de uma associação. É muito melhor quando você está junto, você percebe que pessoas têm as mesmas dores. Eu não gosto muito de falar essa palavra, mas não tem outra forma de falar. Então, assim, a gente compartilha das mesmas coisas. E, às vezes, a gente consegue encurtar
o caminho quando a gente conversa e se relaciona com pessoas do mesmo ramo, né? Então, eu gostaria de deixar no todo essa mensagem. Faça parte de uma associação do seu segmento. Porque olha só o que nós estamos conversando aqui. A gente já teve várias ideias surgiram aqui, vários planos, né? E através de uma representatividade que hoje está figurada por mim aqui, a Brasel, mas olha o quanto de coisa boa eu posso levar para o meu segmento, né? Sim. E assim pode acontecer com outros segmentos também. E a gente tem dois pontos que eu queria chamar a atenção aqui, que são pessoas, né? Que vocês falaram muito de pessoas, desenvolver pessoas. Então, assim, a gente tem que estar sempre cuidando das pessoas, porque elas que nos fornecem, elas que fazem parte do nosso negócio, elas que frequentam os nossos negócios. Então, tem que ter esse respeito mesmo entre as pessoas, né? E teve mais uma coisa que você falou no começo que eu achei super interessante, mas agora deu branco, eu esqueci. Tá Quando vendo? chegar em casa, vai lembrar. Eu vou lembrar. Inclui isso no podcast. Ó, nesse momento tá entrando uma voz do além aqui no podcast. Já estou preparando para edição. Aí você manda um Aí áudio. na edição entra o áudio. Ótimo. Perfeito. Muito bom. Muito bem, eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Pô. Tem uma frase que diz que juntos somos mais fortes, né? Exatamente. Eu acho que é exatamente isso que você disse. E muitas vezes, quando a gente se junta com quem pensa também na coletividade, é um fortalecendo o que pode ser vou dizer, talvez a fraqueza não seja a palavra correta, mas às vezes uma perna ou um pilar que a pessoa não tem tanto conhecimento. Quando a gente se junta, cada um com o seu conhecimento específico, eu acho que a chance de algo dar certo é muito maior, né? Eu acho que a associatividade é isso, né? O próprio sindicalismo, enfim, é você, às vezes, saber que não é só você que está sofrendo com algum problema, que outros também. E, às vezes, alguém que já passou... vocês podem se juntar, Claro. E aí leva isso para a associação, junta, vamos lá resolver o problema dele. Porque o problema dessa empresa pode ser o problema das outras também. Exatamente. Então, você já beneficia um grupo, né? Um setor todo. É muito legal isso. E quem quiser se associar à Brasel, precisa entrar em contato. A gente tem o site, né? abraselmt.com.br e também o Instagram, que é @abraselmt. Só mandar um direct lá, as meninas fazem contato. A Brasel com S. Com S, isso. Legal. É isso aí, pessoal. Tem algum telefone também, John? Desculpa. Algum telefone que as pessoas possam entrar em contato? Hoje está tudo... Tá tudo online. Tem telefone, mas manda lá que as meninas já melhor. direcionam. Porque eu juro pra você que eu não lembro o telefone de cabeça, porque não existe mais telefone fixo. Né? Verdade. E é tudo telefone salvo na agenda. Não, eu mas lembro de isso não é cabeça. problema não. Pera aí, eu tô com meu celular aqui, ó. Anota aí, Lorena Bezerra 9. Aí o marido dela mata nós. É isso. Bem, eu acho que é isso, né, É isso, Johnny? né? Eu Os acho que encaminhamentos. foi um podcast incrível, como já era esperado, né? Uma pessoa extremamente generosa e nós percebemos isso. Logo lá naquele primeiro embate que nós tivemos com o Poder Constituído, em nome da Ordem dos Músicos do Brasil, tendo ali alguns instrumentos apreendidos pelos fiscais do meio ambiente, né? E era uma luta direta nossa, quase que exclusiva nossa. E nós pedimos socorro para Lorena, na Brasel, e ela prontamente aceitou. Ela falou, não é uma luta só de vocês. Exatamente. Como ela disse aqui hoje, os músicos fazem parte do nosso contexto, do nosso negócio. Sem música fica tudo mais difícil no nosso ambiente de restaurantes e bares. Então, estamos juntos e misturados. E como a Brasel é uma instituição de muito mais peso, ela nos salvou. Se dependesse só da moral da Ordem dos Músicos, especialmente naquela ocasião, que tinha sido recentemente, nós tínhamos recentemente assumido a Ordem dos Músicos com as melhores intenções, eu, você e o maestro Fabrício Carvalho. Começava um novo tempo naquele momento, então a gente carregava a mácula do passado da Ordem, o que é verdade tem que ser dita. Uma gestão pífia durante toda a sua existência que fez com que os próprios músicos que deveriam ser defendidos por ela eram os perseguidos por ela. Então, por isso, colheu espinhos de maneira
merecida. E aí ela, mesmo com toda essa história, se juntou à marca da Ordem dos Músicos para nos ajudar a liberar os instrumentos daqueles músicos e começar um processo de renovação dessa lei que ainda está em andamento e a gente vai retomar agora. Então, quero agradecer por aqueles tempos difíceis. Imagina. Quero agradecer pela pandemia, pela bandeira que você levantou, por aquele caixão que você Não agradecer queria pela colocar. pandemia, né? Porque Não, Pela luta. pela luta durante a pandemia, ela fez um caixão, queria levar na sala do prefeito. Depois disso, o prefeito virou amigo dela, né? Falou, É verdade. É verdade. A gente acompanhou pela imprensa essa luta e bateu palmas daqui. E agradecer especialmente por ter aceitado esse convite da Cor de Mato, de estar aqui nesse podcast. Espero que seja a primeira visita de uma série. Johnny, eu tenho um negócio que está rolando, uma lei que a gente está minutando, ou então um evento que vai acontecer, e eu queria ir no podcast falar sobre perfeito. isso. Ótimo. Tá bom, aqui o espaço é nosso, esse espaço é da Cor de Mato, não é alugado, não é nada, é um espaço que a Cor de Mato tem para uso integral em favor da sociedade, da coletividade, especialmente do terceiro setor, Legal. que a Cor de Mato se propõe a defender, a representar e a estar junto. Então, a Brasel, uma das principais instituições do terceiro setor do Brasil, é uma honra tê-los aqui representados por você nessa mesa, né, Joey? Com certeza. Esse podcast é patrocinado pelo governo do estado de Mato Grosso por meio da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, ou de Cultura, Esporte e Lazer. Eu gosto de falar cultura antes porque eu sou da cultura. Então, agradeço ao secretário Jefferson pela confiança e por toda a equipe da CCEL que nos confiou a missão de dar transparência a esse tipo de assunto, de tema que fala de recursos públicos em eventos, recursos públicos em cultura. Então, Joey, eu... Acho que é isso, agradecer. Como a gente... você está falando que da Ordem dos Músicos, né? Como mudou, mas como a Secretaria de Cultura mudou também, né? A gente não via a Secretaria de Cultura, agora a gente percebe. Tem feito. E não só cultura, esporte, lazer. É que eu moro lá na frente da arena, eu estou vendo direto aquele espaço sendo utilizado de uma forma inteligente. É muito legal isso. São os seres humanos, somos nós. Se a gente resolver, primeiro, acreditar que a gente consegue, que a gente pode, independente de onde nós estejamos, a gente pode mudar a nossa realidade. Primeiro, a gente tem que acreditar na gente. Segundo, a gente tem que acreditar que a gente pode ajudar as outras pessoas. A gente pode fazer bem feito e tornar esse benefício coletivo. Então, as pessoas que estão hoje na cultura, elas têm feito a diferença pensando na coletividade. Todo o pessoal, a Keiko, o João, Sim, né? O Beto, Eliane, o Jefferson, toda a turma ali estão de parabéns. Timaço, bem lembrado, né? Sim, bem lembrado. Acho que estender, inclusive, a todos os servidores lá. Tem uma equipe que é pequena para o volume de coisas que eles fazem, mas fazem tudo com muito carinho. E assim, tem essa intenção. Quando você tem alguma dificuldade, eles estão sempre prontos a esclarecer, a ajudar. Então, acho que isso é importante aproveitar o registro. A secretaria que tramita e empenha, digamos assim, a segundo colocado no volume de processos tramitados de parcerias, ela movimenta 10% do que a CCEL movimenta. Tipo assim, legal. Se a CCEL tem 100 processos tramitando, a que está em segundo lugar, que eu não sei qual é exatamente, ela tem 10. Se a CCEL tem 1.000, que é o que aproximadamente ela tem... Eu não sei se isso é para você ver o quanto de demanda tem nesse setor, né? Isso é para a gente realmente enfatizar o sacrifício, o esforço que essa equipe técnica tem feito para tramitar num prazo curtíssimo todos os processos que estão lá. Exatamente. Então, a gente merece nosso respeito, sim. Um salmo de palmas. Um salmo de palmas aí, todo mundo. Mas é isso. Bom, Lorena, eu quero agradecer a sua vinda aqui mais uma vez, dizer, como o Johnny já antecipou, que esse é um espaço aberto para a Brasel, mas não apenas a Brasel, para as ações de qualquer empreendedor, você que fala em nome deles, leve essa mensagem para todos os associados da Brasel. E vamos trabalhar para que essa parceria possa se fortalecer. Nós estamos aqui à disposição sempre para poder, de alguma forma, contribuir, né? A ideia, o nosso objetivo maior é poder levar um pouco de capacitação, de informação para a sociedade, né? Para aquela pessoa que está nos assistindo, que às vezes está meio sem saber o que fazer da vida. As oportunidades estão postas,
basta buscar, e eu acho que a Brasel é um caminho seguro para quem está buscando. Enfim, o setor de eventos é um setor que sempre precisa de mão de obra. E esse final de semana, alguns empresários de eventos postaram num grupo que a gente participa, da Ampare, uma estrutura de um palco. Várias estruturas de palco que, por conta de um erro na montagem, uma desatenção, veio um vento e derrubou. Nossa. E assim, mostra a importância que as pessoas têm que dar em saber fazer bem feito, né? Quando fala de alimentos, eu acho que mais ainda, né? A gente está falando de coisa... De vidas, né? De vida, às vezes um alimento... Segurança alimentar, né? Exatamente. Então, parabenizar pelo trabalho que você faz. A gente, de longe ou de perto, acompanha, sabe que essas ações de ir para frente de prefeitura tem que ter muita disposição, porque, às vezes, por tudo que você faz ainda, deve levar umas críticas, infelizmente. Pelas costas, né? Então, parabenizar, dizer que a gente tem aqui também esse ímpeto de estar junto, né, com quem busca fazer, porque a gente sabe que o sacrifício é grande, né? Tem que deixar o tempo hoje é tão valioso, a gente deixa de estar com a nossa família, deixa de estar cuidando dos nossos negócios para poder pensar no coletivo. Então, parabenizar realmente. E dizer que nós estamos aqui para o que precisar para trabalhar junto. Obrigada, muito obrigada. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. Aprendi um monte aqui, viu? Super valeu, superou minhas expectativas, super valeu estar aqui com vocês. O pessoal do financeiro, tá vendo? Viu? Pode preparar. Vale mesmo, vale. Turma do comercial também, pode vender que vale. Vale a pena, viu? Vale a pena. Aprendi muito. Eu só tenho a agradecer, assim... É árduo esse papel de representar? Não é fácil, tem embates, né? Mas, assim, eu tenho um apoio muito bacana dos associados, da diretoria, da minha equipe. Então, assim, se não fosse legal, eu não estaria à frente dessa associação. Então, eu estou porque é legal. A gente tem uma relação muito bacana. Gente, a gente está passando por um conflito presidencial aí dificílimo. E a gente conseguiu... Falei assim, gente, vai alguém sair da associação? Porque um fala uma coisa, outro fala outra. Não, isso foi lindo. A gente conseguiu continuar juntos, sem um sequer associado do lado A ao lado B, sair da associação. Isso, para mim, foi um momento que, assim, realmente, essas pessoas estão aqui porque elas acreditam na associação e porque elas acreditam uns nos outros. Sim. Porque a Brasel é muito maior do que a Presidente, né? A Brasel é essa união dos empresários. Então, eles estando ali, acreditando nesse processo, né? De todo esse trabalho que a gente faz, maravilhoso. Por isso que eu disse que é tão importante fazer parte de um grupo, né? De uma associação, porque ali o que é benefício para um acaba sendo benefício para todos, né? Perfeito. É isso. Muito obrigado. Quando precisar também, podem chamar. E o que precisar, a causa da Lei do Silêncio, ela é nossa, né? E a Brasel vai estar aí também. Se Deus quiser, no que vem, nós vamos mexer esse doce. É isso aí. É isso aí, né? Só me resta agradecer e agradecer. Não só a sua participação, Lorena, mas também você se colocar à disposição das causas, tanto da cultura, né, de uma maneira geral, quanto dos negócios, dos empreendimentos mesmo, na área de bares e restaurantes. O podcast Evento Legal, como o nome diz, é um evento legal no duplo sentido mesmo, são eventos legais que levam alegria, mas também o evento que recebe aporte de recurso público e aplica todo esse recurso no seu objeto, presta conta disso, não apenas documentalmente, para os órgãos de controle, mas especialmente para a sociedade. A sociedade precisa reconhecer que aquele dinheiro público aplicado naquela ação foi um dinheiro bem aplicado, que resolveu um problema social, que levou benefícios para a sociedade. Então, é isso que a gente quer fortalecer. A gente quer parar de ser, às vezes, até atacado, né, pela imprensa quando um recurso é direcionado para um evento, como se fosse pão e circo, como se fosse dinheiro desperdiçado com pessoas morrendo em filas de hospital. Isso me incomoda muito quando eu vejo em algumas matérias
esse tipo de colocação. Porque são empresas, são trabalhadores, são pessoas que trabalham com toda seriedade, que estudam, às vezes, mais do que médicos para poder exercer aquela função na arte, na cultura, na culinária. E são tratados como se fosse uma profissão, uma subprofissão. Um certo preconceito. Um preconceito. Então está na hora da gente enfrentar isso de frente. E esse podcast é um dos mecanismos que nós criamos com muita humildade, mas para dar voz a quem antes não tinha voz. Que Deus nos abençoe. Agradeço aí a sua audiência. Espero que você já tenha clicado naquele joinha para curtir nosso conteúdo, porque foi massa esse conteúdo de hoje. Espero que você tenha clicado, por conta disso, clicado lá no canal para se inscrever, né? Eu sou podcasteiro amador. Então eu não sei nem como é que fala as línguas, sabe? O vocabulário do podcast, mas assim. E tem uma história também do sininho. Isso. Clica no sininho, porque aí toda vez que sair um conteúdo novo, você recebe esse aviso no seu feed. Né? Então, fica com a gente aqui, tem muito por vir. Se você tiver alguma coisa também para falar, quiser trocar uma ideia, trabalha no setor, não trabalha, é um consumidor, mas tem muita coisa que você não concorda e gostaria de pôr na mesa, o podcast é seu. É só entrar em contato aqui embaixo, cordimato.com.br, cordimato.org.br, deixa lá no recado, no espaço de recados, que você quer participar, deixa o seu contato, que a nossa equipe entre em contato. Esse podcast é nosso, é para a gente trazer à tona, debater ideias, discutir complexidades, e a gente não tem medo de enfrentar nada, não. A gente está aqui para somar as forças para tornar o mundo melhor, pensando cada vez mais no cidadão, no ser humano. Obrigado ao Governo do Estado de Mato Grosso pela confiança, pelo apoio por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. Obrigado à sua audiência. Obrigado ao Joey e à Lorena mais uma vez. Que Deus nos ilumine. Amém. Amém. Vou fazer igual Fala Bela. Namastê.